Eu sou o professor Juliano Pimentel e vamos ter agora a apresentação aqui do trabalho de pesquisa da Liciane Correia, que é um trabalho muito interessante envolvendo aí uma teoria que tenta integrar a dimensão biológica, a dimensão sociocultural, e para isso nós escolhemos o objeto do movimento Olho no Skate para fazer a aplicação dessa teoria. Então vamos dar início à apresentação agora dessa belíssima pesquisa da Liciane Correia. Liciane, é com você. Obrigada, professor. Primeiramente, eu queria agradecer, a disponibilidade das pessoas estarem aqui participando desse momento. Agradecer especialmente aos professores da banca, que estão disponibilizando esse tempo para contribuir com a gente. Isso, fico muito feliz, muito grata. Bom, como o professor Juliano já apresentou, meu nome é Liciane, sou orientada, então, pelo professor Juliano Pimentel, e vou apresentar o trabalho intitulado Olho no Skate Street, uma análise integrada do movimento humano a partir da teoria simbólica. O skate, ele nasceu em 1930, lá na Califórnia, e veio para o Brasil em aproximadamente 1960, ganhando mais adeptos e tendo o início da sua esportivização por volta do ano de 1970, onde também o movimento de contracultura esteve envolvido nessa inserção. Atualmente, o skate movimenta em torno de 20 milhões de praticantes no mundo e 4,8 bilhões em dinheiro, de investimentos. Então, nós temos hoje no skate diversas abordagens, sendo a mercadológica, abordagens de gênero, abordagens de competição, e todas essas abordagens acabam por aproximar o skate do entendimento de um fato social total. Do ponto de vista da esportivização, o ápice foi a presença do skate nos Jogos Olímpicos, que era para ter ocorrido agora, estar ocorrendo, na verdade, mas foi adiado para o ano que vem devido à pandemia. Frente a isso, no Brasil, nós temos também a inserção dessa prática no ambiente escolar. Então, nós escolhemos o skate por ser esse movimento, por ser essa modalidade, tão crescente, e no Brasil, a Confederação Brasileira apresenta que nós temos 14 modalidades, e que elas vão se diferenciar de acordo com o local de prática e também os objetivos e as manobras utilizadas pelos skatistas. Nós elegemos o skate street enquanto modalidade, por ser a modalidade com maior concentração de adeptos, Segundo a mesma confederação, em torno de 95% dos praticantes de skate praticam essa modalidade. O skate street, ele consiste na apropriação dos espaços urbanos. Então, o skatista, ele apropria de um espaço e para usar escadarias, corrimão, guias e diferentes monumentos para construir as suas manobras. Dentro de todas as manobras possíveis, nós escolhemos o ollie porque, segundo a literatura, esse salto entre o skatista e o skate possibilita essa transposição de obstáculos. Então, nós entendemos o ollie como um movimento de emancipação do sujeito skatista. O objetivo, então, ou a ideia é trabalhar também essa questão no ambiente pedagógico, voltando para a área do ensino na educação física, trabalhar com as manobras básicas e intermediárias, no caso do ollie, dentro do ambiente escolar. Mas nós entendemos que para ter esse trabalho completo, integrado, nós precisamos unir as questões biodinâmicas e as questões socioculturais presentes na educação física. E para isso, elegemos a teoria simbólica de Norbert Elias. Com tudo isso em tela, as questões que norteiam esse trabalho são: qual a compreensão multidimensional acerca do olho, como ele se desenvolveu numa escala temporal, qual a mecânica envolvida, como esse símbolo é percebido na sociedade, se é possível perceber concomitantemente em que medida a técnica se relaciona com os aspectos simbólicos, e também quais reflexões nós podemos construir frente a essa apropriação dessa modalidade nas aulas de educação física. Assim, colocamos como objetivo principal compreender sobre a perspectiva da teoria simbólica eliasiana o olho enquanto expressão de movimento emancipador na configuração skatista,
E para atingir, então, essa compreensão, nós vamos verificar, né, vamos investigar a sua pentadimensionalidade, observando o desenvolvimento e evolução histórica e tecnológica, como se localiza esse movimento, cinesiologicamente e biomecanicamente também, como é a sua dimensão simbólica e como isso se processa no ensino nas aulas de educação física. Então, se trata de uma abordagem quali quantitativa de pesquisa, onde nós vamos trazer as compreensões de Knudson e Morrison e também de Minayo sobre análise qualitativa, né, enquanto análise do movimento humano planejada, requerendo sistematização, e também as questões de investigação social, para tentar trazer os sentidos e significados dessa prática. Então, é um estudo exploratório que tem por base a análise teórica pentadimensional de Elias. A nossa fundamentação teórica se dá, então, nessa metodologia, né, que é proposta por Elias, esse olhar, o objeto nessas 5 dimensões, mas, embora essa seja a teoria de base, quando nós trabalhamos com conceitos eliasianos, nós trazemos as outras categorias importantes para esse autor também, né, as questões de configuração, de interdependência, a imbricação entre o sujeito, indivíduo e sociedade, entre natureza e cultura, e também as questões voltadas à esportivização, né, das práticas. Paralelamente, né, ou trazendo também para dialogar, nós elegemos Marcel Mauss com a sua ideia de fato social total, né, entendendo que as diferentes abordagens que observam o skate tornam ele um fato total. Mas também trazemos a ideia de técnica corporal, que seria esse ato eficaz, né, um ato de comunicação, que é trabalhado pela relação do sujeito e da sociedade, e esse ato ele comunica, né, essa ação, ela comunica um fato. Conversando com esses 2 autores, nós voltamos para a educação física, tendo como base o movimento humano enquanto objeto de estudo, né, decorrente de todos os autores que já trabalharam com esse objeto, e pela síntese proposta por Souza, em 2019, que trabalha o movimento humano numa perspectiva de educação física reflexiva. Então, nós estamos atentos a oferecer formas mais diversificadas, prazerosas e pedagógicas das pessoas se movimentarem. Nesse sentido, nós idealizamos a estrutura, então, da dissertação. Ela se inicia, na verdade, dentro do ambiente escolar, né, de acordo com a minha participação no projeto Escola de Aventura, onde nós trabalhamos com o ensino dessas modalidades de aventura, incluindo o skate. Então, nós começamos no chão da escola, e para isso, conhecendo, né, a teoria de Elias, nós começamos a trabalhar, então, no entendimento desse sujeito integral, né, que vai aproximar as questões da biodinâmica e das questões socioculturais da nossa área, e desenvolvemos, então, a nossa prospectiva ontológica integrada. Com esse entendimento, e também com o entendimento da análise pentadimensional, nós partimos, então, para o segundo trabalho, que é a validação de uma lista de checagem. Após esse trabalho ter sido idealizado, que ele vai descrever bem uma das dimensões, né, que nós estamos em análise, nós partimos para a análise pentadimensional, que é verdadeiramente a análise integrada do olho, imbricando as 5 dimensões. E voltamos, então, com uma proposta pedagógica, aí já em termos eliasianos, mas congruentes com a realidade, então trazendo, né, esse ser skatista de modo integral. Então, o nosso primeiro trabalho, que já está publicado, é a prospectiva ontológica integrada, que vai trazer um importante conceito para a constituição desse trabalho, que é o conceito de integração, e o entendimento do homem enquanto esse ser biosocial, onde tanto o biológico quanto o social, eles não se sobrepõem, eles são integrados no indivíduo. E a partir dessa compreensão, nós propomos, então, uma estrutura de pesquisa, que teria lá, enquanto núcleo duro, enquanto centro, o movimento humano, e as 5 dimensões, proposta por Elias, se movimentando ao redor disso, né? Seria tempo, largura, profundidade e comprimento, essas 3 configurando a dimensão espaço, e o símbolo. A partir desse entendimento de estrutura enquanto programa de pesquisa científica, nós bolamos um modelo aplicado ao campo da educação física, que tem
há 5 dimensões, lembrando que o ser biosocial é central, e nós elegemos categorias para permitir, então, essa leitura. Então, a categoria espaço faria a leitura de uma descrição física do movimento humano, de como esse movimento é enquanto técnica corporal, enquanto ato eficaz para comunicar alguma coisa, né? A categoria espaço-tempo, que se refere à aprendizagem e incorporação de hábitos no movimento humano. Então, o tempo que o indivíduo levou, como ele aprendeu esse movimento, onde foi, então tudo isso está relacionado a essa categoria. A categoria tempo-símbolo, que vai trazer o movimento humano dentro da história da cultura, então, historicamente, como se desenvolveu, como evoluiu, o que entrou de tecnologia, o que mudou no hábito, no movimento, no caso, o que mudou ao passar do tempo, então são essas questões que vão estar em tela a partir dessa categoria, e o espaço-símbolo, que seria o movimento humano agindo sobre a linguagem e vice-versa, que são expressos na comunicação, entendendo também aqui essa linguagem como o que o sujeito quer comunicar com o ato e aquilo que é lido com o movimento praticado, né? Todas essas dimensões, então, vão trabalhar os conhecimentos das ciências biológicas, das ciências humanas, que são aplicados à educação física. E aí, a partir disso, pode ser lido qualquer modalidade, né? O esporte, atividade de aventura, dança, as atividades físicas, enfim, que vão trazer o entendimento desse objeto de forma integral. Partindo dessa ideia, e pensando na leitura da categoria espaço e da dimensão espaço, nós trouxemos, então, a lista de checagem. Para fazer a descrição técnica do movimento, nós dividimos, em acordo às nossas análises e também ao que já está posto na literatura, o movimento em 4 fases, que é a posição inicial, aceleração ou subida, arrasto ou voo, posição final ou aterrissagem. Então, as fases do movimento, elas vão descrever o posicionamento ideal do corpo em cada um desses momentos. E esse trabalho já está na segunda fase, né? Então, nós já fizemos esse apanhado, descrevemos cada uma das fases e enviamos aos avaliadores, que verificariam, então, a validade e a clareza das informações. Então, essa fase já foi feita, eles já responderam, nós já reorganizamos e enviamos novamente, estamos agora no aguardo, né, dessa segunda devolutiva, e caso a nossa descrição já esteja válida e clara, segundo os avaliadores, nós partiremos, então, para a terceira etapa, que seria a de eficiência, eficácia desse trabalho e também a sua reprodutibilidade. Com a dimensão espaço, né, a caracterização desse movimento bem feita, nós vamos para a análise integrada do olho. Eu quero explicar nesse momento aqui está planificado, então, para uma compreensão didática, e eu quero salientar que cada uma das fases, embora ela coloque um tipo de análise em tela, elas estão presentes em todas, porque isso aqui é em movimento, né? Então, quando nós estamos, enquanto estivemos, na verdade, fazendo todo esse levantamento histórico, que seria o levantamento bibliográfico, né, através do levantamento bibliográfico, nós também conseguimos não só entender como que o olho iniciou, quando que ele foi inventado, quem inventou, mas como ele funciona, né, para os indivíduos, então qual é a comunicação que ele tem, em qual espaço ele é desenvolvido, quando isso foi permitido, e assim com as demais fases. Então, quando eu estou no estudo em loco, que eu estou em tela, né, buscando as questões simbólicas, eu também consigo entender as questões históricas e as questões espaciais, né, a biomecânica envolvida. Então, seria nesse sentido a ideia de planificação. E aqui, nós temos, então, apresentado aquele mesmo modelo, só que como ele vai ocorrer, né, na análise. Então, nós temos as 5 dimensões, que vão possibilitar esse entendimento integrado do objeto, e aqui nós temos o ser biosocial, que é esse homem integral, em movimento. Então, as categorias que vão definir, que vão colocar, né, possibilitar a leitura de cada uma dessas fases, só que tudo isso, ele é
orbital. Então, as coisas, elas conversam, não são estáticas, e uma categoria não analisa só ela, né? Elas são integradas. O modelo é para facilitar o entendimento. Aqui eu transferi, então, a ideia dessa pesquisa para esse modelo que nós pensamos. Então, seria o ser skatista em sua totalidade, integrando todas as funções fisiológicas e biológicas, né, para a realização do movimento, assim como as questões sociais e culturais desse movimento. E o movimento em tela, então, é o olho. Para isso, nós vamos realizar a análise biomecânica para a leitura, né, de como é esse movimento. Vamos verificar a sua evolução sociohistórica, como o olho é expressado e como ele é entendido, e a sua aprendizagem e incorporação. Com isso realizado, nós partiremos para a quarta fase, que é o estudo pedagógico, que é trazer todo esse conhecimento de modo integrado para uma prática escolar, para o ensino de um modo mais eficiente, né, e mais condizente com a realidade. Só um minutinho. Bom, então as etapas de coleta de dados. São 3 etapas práticas, né, fora a etapa de levantamento bibliográfico, que é o estudo in loco, o estudo pedagógico e o estudo laboratorial. Não nessa ordem, estudo in loco, estudo laboratorial e estudo pedagógico, me desculpa. O estudo in loco, então, a gente vai fazer por meio da observação participante, proposta por Spredo, em 1980, que tem a matriz, né, de estudo e de observação, e também pela realização de entrevistas. Nós pensamos num N aproximado de 15 entrevistados, mas ele não é um número fechado, porque nós precisamos das entrevistas até cessar, né, pode ser mais ou menos, até cessar toda a necessidade de entendimentos das questões simbólicas. Os sujeitos assinarão um termo de consentimento e então realizarão a entrevista. No estudo laboratorial, também esperamos um N aproximado de 15, por buscar já na literatura estudos do skate na biomecânica e verificar que esse é um número bastante relevante, né, com relação ao que já tem sido publicado. Então, temos como critérios de inclusão um tempo de prática maior ou igual a 2 anos, e como exclusão a realizada da remada em mongo, que é uma remada menos utilizada, então, portanto, poderia comprometer também as nossas avaliações. E aí, no estudo laboratorial, nós faremos a anamnese, as medidas antropométricas e a cinemetria, que vamos também utilizar a filmagem de vídeo, que vai ser usado lá no nosso segundo texto, que é para verificar a reprodutibilidade da nossa lista. O estudo pedagógico, que será realizado por meio de um planejamento de ensino, numa escola municipal de Maringá, com 25 alunos, no qual nós já temos a anuência da prefeitura, né, para estar realizando esse trabalho. Teremos, então, essa intervenção pedagógica no decorrer de um mês, pensando em 8 encontros de 1 hora, né, 2 vezes por semana. A nossa análise de dados é pensada, então, tanto os dados qualitativos, através da matriz analítica de Spreadle e a análise de conteúdo de Bardhan, elegendo as categorias e tratando-as também de modo quantitativo. Então, todo o trabalho, como é um trabalho descritivo, ele será realizado por meio do tratamento estatístico descritivo, onde as variáveis numéricas e as variáveis categóricas, elas serão trabalhadas por meio de média e desvio padrão, e também em percentual, né, que aí nós podemos utilizar para alguns dados a barra, os dados, o gráfico de barras, e para outros o gráfico de pizza, enfim. A análise laboratorial, ela será realizada por meio de um tratamento estatístico que é dado numa rotina matemática dentro do programa MATLAB, na versão R2816B, que já é composta no laboratório de biomecânica da UEM. Esses dados eles serão tratados em sua interdependência, considerando a multidimensionalidade do trabalho proposto. E para finalizar, eu gostaria de compartilhar com vocês o cronograma dessa pesquisa, né, que embora esse cronograma é o que foi apresentado no Comitê de Ética e Pesquisa, por isso a data está de dezembro, mas
a gente já começou o levantamento bibliográfico no início do ano, né, quando eu iniciei no mestrado, e nós temos aí um problema, tanto pela demora da devolutiva, que essa aqui já é a segunda inserção nossa no Comitê de Ética, e a gente teve a liberação para estar realizando essas análises no dia 11/3, e infelizmente, 10 dias depois, o mundo parou aqui, né, então nós tivemos estagnada toda a fase de coleta de dados, conseguindo fazer apenas o teste piloto até então. Então essa é uma incógnita, pois ainda não sabemos como será daqui para frente, então o que a gente tinha planejado já estar finalizando no mês de julho, nós estamos agora nessa etapa de qualificação. Então aqui é, né, onde eu peço também a colaboração para pensar com a gente como isso pode